Bem-vindos ao avanço do capítulo 60 da novela Marcados pelo Passado, enquanto Aziz está completamente assustada por tudo o que está acontecendo. Permanece junto aos seus irmãos enquanto são sequestrados. A situação fica cada vez mais angustiante para todos. Nesse momento, o homem que está com eles ordena que fiquem em silêncio enquanto estão dentro do veículo e os avisa que, se continuarem falando, vai explodir suas cabeças com a arma que carrega. Apesar dessa ameaça, Aziz não consegue conter sua preocupação e pergunta para onde levaram Semo e o que vão fazer com ele. O homem volta a responder da mesma maneira e diz para ela ficar quieta de uma vez, porque se voltar a falar vai matá-la. Ao ouvir isso, Zelija pede a Aziz que, por favor, não diga mais nada para evitar que tudo fique ainda mais complicado. Depois de ouvir sua irmã, Aziz não volta a dizer uma única palavra e permanece completamente calada enquanto todos continuam muito assustados com tudo o que está acontecendo com eles. Ao mesmo tempo, em outro veículo, Semo também vive um momento muito difícil. Sem deixar de pensar em suas irmãs, implora a Abbas que, por favor, a solte e permita que elas vão embora. Diz que, se ele for fazer alguma coisa com alguém, que faça somente com ele, mas que deixe suas irmãs livres porque elas não têm nada a ver com isso. No entanto, Abbas responde lembrando que, quando ele estava roubando em propriedade alheia, parecia pensar que tudo seria muito fácil. Mesmo assim, Semo insiste mais uma vez e implora que deixe suas irmãs em liberdade. Abbas volta a dizer que ele fique quieto e pare de gritar com ele. Mas Semo, desesperado pela situação que suas irmãs estão vivendo, continua gritando com ele. Então Abbas o avisa para não voltar a pisar no veículo com os pés porque, se fizer isso novamente, vai matá-lo. Depois de fazer essa ameaça, Abbas simplesmente começa a rir ao ver tudo que Semo e suas irmãs estão sofrendo agora, enquanto aproveita a difícil situação pela qual todos eles estão passando. Enquanto isso, na casa de Melis, todos continuam muito assustados com o que acabou de acontecer com Aziz. A única coisa que sabem é que ela foi embora e deixou uma carta. E essa notícia deixa todos muito preocupados. No entanto, nenhum dos que está ali imagina a verdadeira situação que está sendo vivida naquele momento. Eles não sabem que Melis, na realidade, foi sequestrada pelos homens de Abbas e que Semo também está sequestrado. Apesar de tudo o que está acontecendo, Melis diz que, neste momento, o melhor é continuar com a festa e comparecer ao casamento. Ao ouvir essas palavras, Yusuf não consegue entender como ela pode dizer algo assim e responde que isso não é conveniente em uma situação como a que todos estão vivendo. Nesse momento, Cevdet também intervém e pede a Melis que pense muito bem nas coisas antes de tomar uma decisão tão importante. Insiste para que ela não se arrependa depois e que não se queise se ainda tiver dúvidas. No entanto, Melis responde que, mesmo que depois venha a se arrepender, sente que já não pode fazer nada para mudar o que está acontecendo. Mesmo assim, Cevdet volta a pedir que ela reflita bem antes de seguir em frente. Depois de ouvi-los, Melis pega uma bolsa e vai embora sem dizer mais nada, enquanto todos continuam preocupados com as decisões que estão sendo tomadas e com tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto tudo isso acontece, Devra não para de tentar encontrar Aziz. Faz ligações repetidamente tentando descobrir onde ela está, mas não consegue obter nenhum tipo de informação que lhe permita saber o que aconteceu com ela ou onde pode encontrá-la. A incerteza fica cada vez maior e isso aumenta ainda mais sua preocupação. Ao mesmo tempo, Cevdet se aproxima da janela e, de lá, observa que lá embaixo todos continuam com a festa preparada para o casamento de Melis e Sevat. Enquanto olha para o que está acontecendo, o contraste entre a celebração e todos os problemas que estão vivendo fica cada vez mais evidente, já que alguns continuam concentrados no casamento enquanto outros continuam desesperados sem saber onde está Aziz e nem tudo o que realmente está acontecendo com Melis, Semo e os demais. Devran continua conversando com Cevdet e com Yusuf enquanto tenta organizar a busca por Aziz e pelos demais. Ele explica que já enviou Mesut para percorrer toda a estrada para tentar encontrá-los e diz que, se quiserem, podem ir com ele para continuar procurando por eles. A preocupação é evidente porque, até aquele momento, ninguém tem uma única pista sobre o paradeiro deles. Yusuf permanece alguns instantes em silêncio, assimilando tudo o que está acontecendo. E então diz que não podem perder mais tempo e que precisam procurá-los o quanto antes. Cevdet também intervém e deixa claro que não podem abandoná-los nem deixá-los sozinhos sob nenhuma circunstância. Insiste que devem encontrá-los de qualquer maneira e fazer todo o possível para resgatá-los, porque cada minuto que passa aumenta a preocupação de todos.
No entanto, de um momento para o outro, um veículo aparece e deixa as crianças. Assim que Sevdet as vê pela janela, percebe o que está acontecendo e todos saem rapidamente para descobrir o que aconteceu. As crianças estão completamente assustadas e começam a chorar enquanto contam tudo o que viveram. Entre lágrimas, explicam que sequestraram Azize, Fidan, Zelija e também Semo. A angústia das crianças faz com que todos compreendam que a situação é muito mais grave do que imaginavam. Imediatamente começam a perguntar quem foi o responsável por tudo aquilo, tentando obter qualquer informação que possa ajudá-los. Então uma das crianças diz que mandaram algo para Sevdet e que ele precisa ver. Depois abre a mão e mostra uma bala, explicando que foi isso que lhe entregaram. Ao vê-la, Sevdet entende imediatamente que tudo faz parte do plano de Abbas. Enquanto isso, as crianças continuam chorando e, com muito medo, imploram que, por favor, salvem Azize, Fidan, Zelija e Semo quanto antes. Yusuf, Devra e Sevdet estão completamente decididos a encontrar Abbas de uma vez por todas e fazer com que ele pague por tudo que fez. Os três saem com a intenção de procurá-lo sem perder mais tempo, porque sabem que cada minuto é importante e que a vida dos sequestrados pode estar em perigo. Enquanto eles tentam descobrir o paradeiro de Abbas, os homens que trabalham para ele transferem todos os sequestrados para outro lugar. Ali, assim que Semo consegue ver suas irmãs, especialmente Azize, não consegue se conter e começa a gritar. Ao mesmo tempo, todas elas também começam a gritar por causa do desespero e da situação que estão vivendo. Semo, completamente angustiado, implora a Abbas que deixe suas irmãs livres e pede repetidamente que, por favor, a solte e não lhes faça mal. Em meio a toda essa tensão, Azize grita com Semo e pergunta o que foi que ele fez e o que realmente está acontecendo. Abbas, em vez de responder com seriedade, simplesmente ri e diz que Semo não tem nada a fazer e que não acredita que seja capaz de salvar suas irmãs. Depois de dizer isso, ordenam que tapem a boca de Semo para impedi-lo de continuar falando ou gritando. Ainda assim, Azize continua confrontando e pergunta o que ele fez com as crianças. A preocupação por elas faz com que ela fique ainda mais irritada, mas Abbas volta a rir e responde que isso não lhe importa e que o melhor é que ela fique calada. Depois volta a dirigir toda a sua atenção para Semo e deixa claro que vai fazê-lo pagar por tudo. Pouco depois, Abbas se aproxima de Azize e diz que não pode castigá-la sem antes saber por que todos eles estão ali. Então explica que Semo roubou dele e que, precisamente por esse motivo, agora serão elas que pagarão as consequências. Ao ouvir essas palavras, Azize consegue se soltar e vai diretamente até Abbas. Sem pensar duas vezes, dá-lhe um tapa na frente de todos. Abbas não responde com nenhuma agressão naquele momento e simplesmente permanece diante dela. Azize deixa claro com essa reação que está decidida a fazer todo o possível para salvar seu irmão Semo. Depois desse confronto, Abbas olha para ela e diz que nunca havia conhecido uma mulher que o enfrentasse daquela maneira. Depois de dizer isso, simplesmente começa a rir. Abbas continua ameaçando Azize e deixa claro que, se ela continuar se metendo no que não lhe diz respeito, vai matá-la. Apesar dessa ameaça, Azize não muda de atitude e responde que não se importa com o que seu irmão tenha feito. Para ela, nada justifica que façam mal a Semo, e ela não está disposta a ficar de braços cruzados enquanto ele corre perigo. Abbas volta a se dirigir a ela e pergunta o que ela seria capaz de fazer pela vida de seu irmão. Também diz que, em parte, tudo isso acontece porque ela não cuidou de Semo e porque ele acabou se metendo em problemas. Ao ouvir essas palavras, Azize tenta novamente dar-lhe outro tapa, mas desta vez Abbas a impede antes que consiga fazê-lo. Depois de segurá-la, simplesmente diz que vai soltá-la. Nesse momento, os homens de Abbas levam Azize e as demais, enquanto ele permanece diante de Semo, observando-o sem deixar de controlar a situação. Pouco depois, Abbas recebe uma ligação telefônica e percebe que quem está ligando é Sevdet. Assim que a conversa começa, Sevdet o adverte que, se chegar a fazer alguma coisa com as pessoas que ele ama, vai matá-lo. No entanto, Abbas ri ao ouvir essa ameaça e responde que isso não lhe importa nem um pouco, porque garante que tem toda a situação sob controle. Depois diz que a dívida já está paga e que tudo ficará quitado com a morte de Semo. Nesse momento, ele tira o telefone de Sevdet e começa a falar diretamente com Abbas.
Pergunta quanto dinheiro ele quer para deixar Semo vivo. Abbas pergunta quem ele é e, ao perceber que quer negociar, responde que pede 20 milhões pela vida de Semo. Ele diz que está disposto a dar esse dinheiro, mas pede que, por favor, diga onde ele está. No entanto, Abbas encerra a ligação e diz que agora só resta esperar que cheguem com o dinheiro, porque pretende ficar com ele, mesmo assim, matar Semo. Tudo começa a se complicar ainda mais para Semo, que naquele momento está apenas tentando lutar pela própria vida. Desesperado com o que está acontecendo, implora a Abbas que, por favor, poupe sua vida. Diz que está disposto a fazer tudo o que ele quiser, desde que não o mate. No entanto, Abbas não demonstra nenhuma intenção de ouvi-lo e responde que ele não é uma boa pessoa, deixando claro que não pretende mudar de decisão. Semo entende que suas palavras não estão servindo para nada e que corre um perigo cada vez maior, enquanto os homens de Abbas continuam cumprindo todas as ordens sem parar. Depois disso, os homens de Abbas levam Semo até um veículo velho. Tudo acontece em um ferro velho onde há vários veículos que já estão danificados e fora de serviço. Ali, colocam-no dentro de um desses carros e, uma vez que ele fica trancado, conectam uma mangueira do tubo de escape até o interior do veículo. A intenção é ligar o motor para que a fumaça entre diretamente no carro onde Semo está. Dessa maneira, planejam que ele se sufoque com os gases que saem do escapamento. Nesse momento, Semo entende perfeitamente o grave perigo em que se encontra. Percebe que praticamente ficará preso dentro do veículo enquanto a fumaça entra pela mangueira e que sua vida corre um risco cada vez maior, sem saber o que fazer para escapar daquela situação. No entanto, a sorte de Semo muda completamente quando tudo parecia perdido. Depois de ter ficado completamente desesperado pela situação que estava vivendo, consegue escapar e acaba sendo salvo por Yusuf e por Devra. Graças a eles, Semo consegue sair vivo de tudo que Abbas havia preparado contra ele. Embora apenas alguns momentos parecesse não ter nenhuma possibilidade de se salvar, finalmente consegue se livrar do perigo e evita o destino que Abbas havia planejado para ele. Enquanto isso, Azize permanece diante de Abbas sem deixar de pensar em seu irmão. A primeira coisa que faz é perguntar como está Semo e o que aconteceu com ele. Abbas responde que ele ficou vivo e acrescenta que, naquele momento, ele simplesmente vai aproveitar os 20 milhões. Ao ouvir isso, Azize compreende que foi Devran quem conseguiu ajudá-los e que, graças a essa intervenção, Semo conseguiu se salvar. Abbas, sem demonstrar nenhum arrependimento, diz que não há nada do que reclamar e que, praticamente, já podem ir embora. Mesmo assim, Azize continua confusa e pergunta o que está acontecendo e o que ele pretende fazer com elas. Então Abbas responde que vai lhe dar um longo descanso, com bolsas, carros, piscinas e água, se é isso que ela deseja. Azize volta a perguntar o que ele realmente quer delas. Abbas deixa claro que elas deverão fazer exatamente o que ele disser. Depois de dizer isso, simplesmente vai embora. Nesse momento, Zeliha e Fida não conseguem conter o choro por tudo que viveram, mas Azize tenta manter a calma e diz a elas que se acalmem, porque tudo vai ficar bem. Devra reúne todos os seus homens porque está decidido a encontrar Azize o quanto antes. A preocupação com o paradeiro dela é cada vez maior e ele não está disposto a ficar esperando sem fazer nada. Diante de todos, começa a dar instruções e deixa claro que devem procurar por toda parte, sem deixar um único lugar sem verificar. Inclusive, diz a eles que, se tiverem que procurar até debaixo das pedras, devem fazê-lo, porque não pretende interromper a busca até encontrá-la. Também comenta as informações que tem para que possam analisá-las e tentar deduzir onde Azize e os demais poderiam estar. Além disso, ordena que, se qualquer um deles ouvir alguma coisa, descobrir alguma pista ou ouvir qualquer coisa que possa servir, ligue para ele imediatamente para agir o mais rápido possível. Depois de receber todas essas instruções, os homens de Devra já sabem exatamente qual é a missão que tem e saem imediatamente para começar a busca. Nesse momento, Vaab se aproxima de Devran para tentar lhe dar um pouco de tranquilidade. Diz que não se preocupe, que tudo vai dar certo e que, aconteça o que acontecer, vão encontrar Abbas. Também garante que todas as pessoas já estão mobilizadas e trabalhando para localizá-lo o mais rápido possível. Finalmente, Vaab volta a se dirigir ao filho e repete que mantenha calma,
porque está convencido de que encontrarão as mulheres e que farão tudo o que for necessário para trazê-las de volta.